Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Minha pergunta, como você está? Espero que você esteja bem hoje, nesse domingo de eleição, de primeiro turno, de que Deus possa estar abençoando sua vida, abençoando a nossa nação, abençoando os nossos governantes. E espero mesmo que Deus tenha dispensado sobre todos nós graça, misericórdia e amor, porque nesse tempo tão difícil de que vivemos, precisamos realmente da intervenção urgente do nosso Deus. Bom, mas eu estou aqui para apresentar para você a primeira lição desse último trimestre do ano que começa hoje. O trimestre relacionado à lição, porque ele começou ontem, dia 1º de outubro. Então eu gostaria de que você dedicasse um tempinho, que você realmente investisse tempo na leitura da revista. A revista está trazendo um tema que é um tema de todos os tempos, mas que a gente precisa recorrentemente estar voltando a esse tema que é a pessoa de Jesus. O título da revista, ou o tema da revista é Jesus, Vida e Obra, e foi escrita por uma pleiade de pastores da Primeira Igreja Batista de Alcântara, que é liderada pelo pastor Vanderlei Batista Marins, que é o presidente da Convenção Batista Fluminense. Então, um homem muito dedicado à nossa denominação, e eu posso dizer, meu amigo pessoal, e outros pastores que lá estão ajudando ele, que estiveram também contribuindo para as lições, para a autoria dessa revista. Então, depois você dá uma olhada na página 9, você tem a lista dos pastores que foram aqueles que ajudaram na autoria, como já disse, das lições. Então, eu quero com você compartilhar e falando sobre a primeira lição. Está aqui, lição 1, biografia de Jesus. E como eu sempre falo e oriento, eu não estou aqui para ler a lição com você. Eu estou aqui para dar para você alguns nortes, algumas dicas, chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes da nossa lição e ajudar a você a entender o texto e contexto do estudo. Então, vamos lá? Então tá. Outra coisa importante é que você deve ler as leituras diárias. Estão aqui, nessa parte de baixo. Dessa vez, eu estive observando, nas outras revistas, a leitura diária estava no final da lição. Dessa, se não me falha a memória, dessa está vindo na primeira página, junto com a introdução da revista. Essa lição da nova revista foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marim, que é o pastor sênior da igreja de Alcântara, PIB de Alcântara. E ele tem aqui os temas, que são temas muito peculiares, quando a gente vai falar da pessoa de Jesus, que vai falar da sua origem. Outra coisa interessante falar aqui também para você, que o livro de Mateus, ou melhor, o Evangelho de Mateus, que não deixa de ser um livro, foi escrito por Mateus, e os seus destinatários são os judeus. Uma coisa que é interessante observar, que o livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus. O que seja genealogia? Foram as pessoas da família de Jesus, os ancestrais de Jesus, os que vieram antes dele e de onde ele veio. Nós sempre falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então já fica aí a dica. Jesus vem da linhagem das famílias que pertenciam à tribo de Judá. E a gente conhece um outro personagem muito famoso e muito conhecido na Bíblia, que é o rei Davi, que também era da tribo de Judá. Quando a gente fala o termo leão da tribo de Judá, é que cada tribo tinha uma bandeira. Assim como nós temos uma bandeira do Brasil, o nosso pavilhão nacional, as tribos tinham suas bandeiras e tinham os seus símbolos, que apontavam para uma referência. Então, como Jesus veio da tribo de Judá e o brasão da bandeira
da tribo de Judá era um leão, então ficou-se conhecido que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, só que Jesus, quem é Jesus? A gente sabe que ele pertence à Trindade Santa, né? Ele é o Filho, dentre aquele que é Deus o Pai, e teologicamente falando, e corretamente falando, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas que não se contrariam entre si e que têm o propósito de salvar o homem, de levar o homem a uma reconciliação com Deus. Então, há os textos que foram selecionados na leitura diária, que seria muito importante. Mas olha, para você ler, na verdade a Bíblia toda é importante, eu estou falando em relação a esse estudo. E a gente vai ver também, ao longo das lições, que a cada evangelho ou a cada escrito na Bíblia, quando se refere a Jesus, existem alguns nomes que referem ou faz uma referência à pessoa de Jesus. Filho do homem, filho de Davi. Lembra daquele clamor do cego que fala assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Então mostra que Jesus é da linhagem ou da família de Davi. Enfim, ele também é conhecido, e aí no Evangelho de Marcos, como o Filho do Homem. E nós sabemos que ele é o Salvador dos homens, ele é o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que por ele foi criado todas as coisas. Se você pegar o Evangelho de João, ele é o Verbo, lembra? Então, todas essas referências, ele é a estrela da manhã. Se você pegar Isaías, você vai ver que ele é o príncipe da paz, né? Aquele versículo muito conhecido: o menino nos nasceu e filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha quantos adjetivos atribuídos a Jesus, Filho de Deus. Ele é, com certeza, a criação máxima de Deus, e ele é o sacrifício perfeito para nos salvar. Então, querido, eu quero levar você a essa jornada de lições e de estudos acerca da pessoa de Jesus e sua obra salvífica e redentora, para que a gente possa sentir cada vez mais empolgado em pregar esse evangelho. Falar de Jesus deve ser algo que nos motive. Outra coisa importante para nós que falamos o evangelho e divulgamos as boas novas: a nossa mensagem deve ser cristocêntrica. O que quer dizer isso? A palavra já está falando. Cristo é a pessoa a qual nós vamos focar. E cêntrica está no centro. Então, nossa mensagem tem que ser a pessoa de Jesus, cristocêntrica. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Esse, inclusive, é o tema da nossa Junta de Missões Nacionais para esse ano da campanha de 2022. Eu sei que você está alinhado com isso e bem informado em relação a esses temas e a divisa também que diz que só Jesus Cristo salva. Então, querido, é importante que a gente esteja lendo as lições e ir se familiarizando e também lembrando de coisas acerca da pessoa de Jesus. A gente vai ver que no episódio do seu nascimento, Herodes tenta matá-lo, e eu gosto muito de fazer comparações com as atualidades e contextualizar, porque a gente acaba criando uma memória em relação aos fatos e que é muito útil para o nosso dia. Por exemplo, eu já falei na igreja, em mensagens, que Jesus, no seu nascimento, mesmo bebê, ele já era filho de Deus, ele já era Deus, embora Paulo vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, lá em Filipenses 2, para que ele pudesse, então, receber as características humanas, estar suscetível a todas as nossas sensações e sentimentos. Mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo aquele que teria a condição para nos salvar. Então, como eu falei, eu gosto muito de contextualizar. Eu gosto muito dos personagens da Marvel.
E eu falei que, assim como Thanos, lembra? Não sei se você já assistiu os filmes, mas não tem nenhum problema. O que eu vou lhe falar vai ajudar você a entender. O Thanos, ele tem uma ação dentro dos filmes de estalar o dedo e as coisas sumirem, ou se desfazer e se desintegrar. Jesus poderia ter feito isso com a perseguição que ele sofreu de Herodes, quando Herodes soube, através dos magos, que havia nascido o rei dos judeus. E ele queria matá-lo. Só que Jesus, junto com a sua família, e ele ainda bebê, José e Maria, fugiram para o Egito, para que se cumprisse também uma profecia acerca de Jesus nesse sentido. Está na lição, está nas leituras que nós vamos fazer. Então, eu convido a você a, de fato, a deliciar-se com essas lições. Jesus é o Filho do Homem, é uma expressão relacionada a Deus, está no Evangelho de Marcos. Jesus é o filho de Davi, como já falamos, né? Na questão da sua descendência. Uma coisa curiosa, que eu gosto sempre de falar. Por que o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, começa com a genealogia de Jesus e os outros evangelhos não? Nem João fala, nem Marcos e nem Lucas. Porque, como eu já disse, o Evangelho de Mateus foi escrito direcionado à comunidade judaica, aos judeus. E uma coisa que era pertinente à nação judaica era saber a genealogia, né, a sua descendência, né, as pessoas que vieram, os seus familiares. Então, para que validasse os escritos, para que fosse, então, recebido pelos judeus essa informação quanto ao Messias, outro termo usado para qualificar Jesus, Messias prometido, Cristo, Jesus Cristo, né? Ungido de Deus. Olha só quanta coisa que a gente pode lembrar em relação ao Cordeiro Pascal. Enfim, ele é o noivo da igreja, ele é o Cordeiro das bodas da sua vinda. Enfim, ele é o nosso advogado, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, enfim. E como eu estava falando, como está o escrito de Mateus? Para os judeus, então havia necessidade de dizer de qual família e de onde vinha Jesus. Olha, eu convido a você a se envolver com essas lições. O outro título é Jesus é o Filho de Deus, o que nos leva a crer de que ele era um único e prometido já lá no Gênesis, para que pudesse restaurar a comunhão entre Deus e a sua criação, e a nós, feito a sua imagem e semelhança, né? Outra coisa também que eu gostaria de falar com você, até para que a gente possa não se alongar muito aqui, é falar sobre o para pensar e agir. Eu vou ler aqui rapidamente, inclusive eu vi, tem um espaço aqui na revista para você fazer anotações. Querido, crie o hábito de anotar coisas, crie o hábito de fazer as suas próprias anotações, acredite, isso vai ajudar você a fixar bem os estudos. Ele diz assim, a biografia, ou seja, falando sobre a vida de Jesus, mostra a sua humanidade. Outra coisa importante, Jesus era um ser humano completo, apesar de Deus. E a sua divindade na evidência da sua missão, né? A presença de não-judeus na sua genealogia, de pessoas que cometeram falhas e até graves erros, mas tiveram a experiência com Deus e mudaram, e mostra que o Senhor não faz acepção de pessoas. Olha que coisa legal, né? Embora Jesus seja da tribo de Judá, como Davi, mas outras pessoas fizeram parte da sua genealogia. A exemplo, a prostituta Raabe, aquela que ajudou os espias lá em Jericó, quando eles foram espiar a terra de Jericó. Quantas coisas a gente precisa lembrar e de como Jesus, de fato, chegou a esse mundo, né? Daqui mais alguns meses, né? Ou seja, daqui a, no máximo, 3 meses, porque a gente está bem no início de outubro, será o Natal. E de quantas histórias maravilhosas nós já escutamos sobre o Natal, não é verdade? Então, minha missão aqui é realmente levar você a estudar a lição.
a estarem envolvidos com esses temas que vão falar sobre a vida e obra de Jesus. As revistas já estão disponibilizadas pela nossa Escola Bíblica Dominical. Você poderá adquirir pelo menos um exemplar para sua casa, se futuramente as pessoas não pegarem os seus exemplares, os que estiverem disponibilizados, você poderá levar mais um, se você julgar ser necessário. Mas, por enquanto, você leve um para sua casa, para que todos estejam tendo a possibilidade de ler a versão encadernada. Por que eu estou falando versão encadernada? Porque lá no grupo da igreja, disponibilizado está o download em PDF da nossa lição. Bom, eu espero que tenha contribuído para você, né, e também levado você a ter realmente esse desejo de estudar a lição. E as lições que virão, a gente possa lembrar de quão magnífico e de quão maravilhoso e gracioso Deus foi conosco, nos mandando Jesus morrer em nosso lugar e para nos salvar também. Deus te abençoe, um bom restante de domingo e aguardamos você à noite para o culto e ceia também do Senhor. Que Deus te abençoe.